aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Irmãos, naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da Páscoa, tradicionalmente é chamado o Domingo do Bom Pastor. Como é o nome do dia de hoje? O Domingo do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor. Olha, há muito tempo. Pense a tradição de uma igreja de 2022 anos. Há muito tempo, este dia é chamado o Domingo do Bom Pastor. A primeira intenção deste domingo é fazer com que nós compreendamos que aquele que morreu na cruz, aquele que 3 dias depois desse evento de morte, ressuscitou, tornou a viver, ele fora posto pelo divino Pai eterno como o guia supremo da existência terrena de toda a humanidade. Isto é, depois da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai fez dele o pastor, aquele que tem autoridade, aliás, o único que possui autoridade dada pelo divino Pai eterno para conduzir, para influenciar, para ser o guia supremo mesmo da vida de um homem aqui na terra, viu, homens? Da vida de uma mulher aqui na terra, viu, mulheres? De todo ser humano, nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, foi posto como o guia, como o único que tem o poder e a autoridade dada pelo Pai para reger e determinar os passos de um existente e caminheiro neste mundo. Deu para entender, sim ou não? Por isso ele é pastor. Pastor é aquele que tem a incumbência de guiar. Mas ele não é só pastor. A esse pastor é dado um adjetivo muito interessante. Qual que é mesmo? Ele é o
bom, ele não é só pastor, ele é o bom pastor, porque tendo a incumbência, a responsabilidade, por ser o guia da vida de todo homem e de toda mulher neste mundo, ele o faz cuidando de verdade, com todo amor, com toda dedicação, com todo carinho, com toda a atenção, com toda a misericórdia. Ele só tem uma preocupação em relação a mim, em relação a cada um do irmão e irmã que aqui está. Cuidar para que nós estejamos bem. Ele quer o nosso bem, meus irmãos. Ele não quer, como alguns guias por aí, os nossos bens. Dá para entender isso ou não? Ele quer o nosso bem. E o nosso bem é dado, é proporcionado no exercício da tarefa dele, no amor e na misericórdia, no carinho, no acompanhamento. Ele é presente na nossa vida para cuidar de nós. Por isso que até aparece um salmo hoje, que é conhecido de todos nós, que vem falar como se dá essa guia de forma mais esclarecida, por águas, em outras traduções, águas cristalinas, verdes pastagens. Ele quer cuidar, ele quer que as ovelhas, todo o rebanho, não é só uma ovelha, não é só outra ovelha, porque no projeto de Deus, ninguém tem mais merecimento que ninguém, mas que todo o rebanho por igual seja bem cuidado, seja bem tratado, que todo o rebanho por igual tenha vida, mas não qualquer vida, vida em abundância, que nós gozemos de um verdadeiro bem-estar neste mundo, dentro daquilo que é possível e é próprio neste mundo. Amém? Deu para compreender um pouquinho até aqui? Então ele é nosso pastor, nosso guia supremo. Deixa eu perguntar, para findar esse ponto do tema geral, quem que está guiando a sua vida? Pense um pouquinho sobre isso. Será que é nosso Senhor Jesus Cristo? Será que é o ressuscitado que é o seu guia? Será que é Ele mesmo? Tem homem, tem mulher que aqui na terra são os seus sentimentos que guiam, suas paixões que guiam, são ideologias que estão pululando aos montes por aí, que guiam a existência da pessoa. Quantas ideologias temos por aí hoje? Às vezes é um irmão, uma irmã, lá no YouTuber, que é o guia da vida da pessoa. Tudo que diz, rege, influencia. Hoje em dia tem um monte de situações assim, não tem? Nas redes sociais, como elas estão guiando e apresentando guias na nossa juventude. Mas não só juventude, pessoas adultas se deixam guiar demasiadamente por conteúdos e por ícones deste universo virtual, sim ou não? Quem que está sendo o seu guia? Vou deixar essa pergunta para você. Será que é aquele, o único, que recebeu autoridade para ser guia da existência de um ser humano neste mundo? Será que é o ressuscitado que guia para valer, que guia de verdade mesmo a sua vida? Resposta formulada na ponta da língua, cuidado com isso. Não, na minha vida, o meu guia é Jesus Cristo. Será mesmo? Não venha com resposta pronta, não. Na fé tem muita gente que não está vivendo aquilo, mas a resposta é muito linda. Cuidado com isso. Muito cuidado. Infelizmente, nesta sociedade pagã, ateia, anticristã, infelizmente, muitos cristãos católicos não estão tendo como guia o ressuscitado. Na prática da vida. Teoricamente é uma beleza no mundo das ideias. Mas na prática, no modo de viver, de fazer as coisas pelas quais faz opção aqui na terra, no que acredita, no que escolhe, muitas vezes Jesus não aparece como guia de jeito nenhum. Na vida de casais, na vida de famílias, na vida de jovens e solteiros, enfim, na vida de muitos católicos. É muito triste isso. Ele é o único, absoluto mesmo e supremo guia, o bom pastor.
Só Ele. Não existe outro. Não invente, não aceite outro na sua vida. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? Só para terminar com vocês agora uma segunda questão. Além dele falar que ele é o pastor e o bom pastor, que tem uma crítica também aqui em relação aos guias daquela época e aos guias da época de hoje, que só têm interesse na vida do povo, mas não se interessam pela vida do povo. É uma crítica àqueles que só buscam poder, buscam dinheiro, buscam benefícios próprios. Tem hoje ou não tem? Só naquela época que tinha. E aqui também é uma crítica sobre isso, mas enfim. Uma segunda imagem que nosso Senhor, bom pastor, apresenta, que além de ser o pastor, o bom pastor, ele é alguém se lembra? Ele é a porta. Você lembra que ele falou isso? Eu sou a porta, você lembra? Ele coloca duas vezes essa imagem como uma autorreferência. Eu sou a porta. Aqui tem dois sentidos, duas direções que nós encontramos aqui. Jesus a porta, primeiro, para toda e qualquer liderança. Todo e qualquer líder na sociedade. Líderes religiosos, líderes públicos, líderes na família, o pai. Quem é pai aqui, mãe? Levante a mão. Vocês também são líderes, são pastores, sabiam? Na família de vocês. Não sei se vocês estão sendo líderes na casa de vocês. Porque, infelizmente, hoje, as coisas estão tudo mudadas, né? Tem muito pai que não é liderança mais na família. Você sabe disso, né? Infelizmente. Tem muita mãe que não é liderança mais na família. Hoje tem filho que reina na família. Bom, mas não vou entrar nessa temática agora. Isso é errado. Liderança na casa, quem que é? Na família? Pai e mãe. Líder na família, quem é? Pai e mãe. Se você não está sendo, com todo respeito, está sendo um banana. Não pode ser assim. Liderança na família é pai e mãe. Igual na igreja. Liderança é padre na paróquia. Não é outro fulano, não. Meus irmãos. Até perdi a toada aqui. Meus irmãos. Então, a primeira questão, eu sou a porta, refere-se às lideranças. Toda liderança, para ser verdadeira liderança, tem que ser liderança participando na vida do bom pastor, o líder supremo. Entenderam, sim ou não? Tem que ter uma postura, manifestações, posicionamento com os mesmos sentimentos do bom pastor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o guia supremo, ele é o pastor, a liderança suprema de toda a raça humana, de tudo que foi criado, na verdade, mas particularmente dos seres humanos. Então, toda a liderança nesse mundo, independente da esfera na qual se dá o ser líder, o seu pastoreio, tem que ser uma participação na vida de Jesus Cristo. Tem que ser a partir dele para ser uma liderança que de fato faça bem, que de fato promova a paz, que de fato possa realizar aquilo que Deus quer para o seu povo. Tem que ser uma liderança colaboradora de Deus na vida daquele grupo, daquele rebanho, pequeno ou grande, que lhe fora confiado. Entenderam? Então, toda a liderança nesse mundo tem que passar por essa porta, que é Jesus. Tem que ser conforme esse pastor, esse líder supremo. Se não for, essa liderança, ela perde toda a credibilidade. Entenderam bem? Ela perde todo o sentido e ela vai se desconfigurar e só causar prejuízos. Entenderam bem? Segunda direção, eu sou a porta, vale para as ovelhas. Eu sou a porta. Para as ovelhas, o eu sou a porta significa o seguinte, que uma ovelha será abençoada de verdade só se viver em Jesus. Só se fizer a experiência com esse pastor. Só se segui-lo mesmo. Uma ovelha, eu e vocês, nós só seremos felizes, abençoados, só encontraremos águas cristalinas se nós estivermos em Jesus. Se nós caminharmos aqui na terra, em Jesus, com Jesus, realizarmos as nossas atividades, todas as ações que nos cabem nesse mundo, a partir de Jesus, seguindo os seus princípios,
seguindo os seus valores, os seus ensinamentos. Só assim um ser humano nesse mundo será feliz, vai ter vida e vida plena, será bem guiado, bem conduzido neste mundo. Então, ele é a porta, vale para as lideranças, para que sejam realmente lideranças, conforme o coração de Deus, passar por esta porta. E para nós, ovelhas, seus seguidores, que sejamos legítimos seguidores de Jesus Cristo, colocando em prática, na concretude da nossa vida, os ensinamentos, os princípios evangélicos, que são os dele. Amém? Deu para entender a sua porta? Que nós busquemos passar por esta porta, diariamente renovando a nossa experiência com Jesus. Diariamente crescendo na nossa fé, no nosso amor a Ele. E assim, que Ele nos dê vida neste mundo. Gente, Deus tem um projeto de vida para nós, de bem-estar, já neste mundo. Ele não quer que nós fiquemos aqui, levando uma vida qualquer, mas uma vida com qualidade. E Ele tem um projeto assim para nós, neste mundo já. E existe uma vida muito superior, uma vida verdadeira, deixa eu falar assim, que é além do túmulo, além deste mundo, que nos aguarda, que aí é a plenitude mesmo. Mas aqui na terra, Ele já quer que eu e você vivamos bem, que nós desfrutemos de coisas boas, que eu e você tenhamos um bem-estar neste mundo. Ao longo da história, o cristianismo, a igreja, por alguns autores, por alguns pensadores, fomos muito atacados por alguns filósofos ateus, anticristãos, anticatólicos, inclusive. Fomos muitas vezes atacados dizendo que o cristianismo só se preocupa com o céu, que pensa e ensina que o bem-estar para um homem, para uma mulher é só depois do túmulo. Não! Deus já tem aqui para nós o bem-estar, amém? E Ele quer cuidar, mas deixa Ele ser o seu pastor. Deixa Ele ser o seu pastor, o seu bom pastor neste mundo. Você terá vida aqui, bem-estar, e depois daqui, nem se fale, muito mais, é claro. Amém? Creio em Deus Pai,